Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Surto na Globo News com a atitude nefasta de Lula. No programa da Globo News, o comentarista Demetrio Magnoli discutiu a indicação de Flávio Dino ao STF, afirmando que Lula favoreceu a lealdade política, contrariando suas promessas de campanha. Veja o vídeo. Eu acho que assim, o Demetrio tem que levar em consideração que ele não leva cargo como ministro da Justiça, cargo como integrante na Comissão de Constituição e Justiça. Lógico que é, Demetrio. Cargo não é notório saber, Camarote. Lógico que é. Indicação política. Demetrio, e você não indicar, desculpe, você desconsiderar com todo o seu olhar assim, alegre, desconsiderar. Não, alegre não, tá. Camarote. Eu estou discordando de você, não tem alegria nenhuma. Eu estou discordando de você. Tá, eu mas você está rindo. Você dizer que não, mas não é. Você olha aí, você está confirmando. Termina aí, Demetrio. Gente, olha só, eu só preciso organizar aqui para que a gente possa ouvir. Demetrio, só um segundinho porque você falou, e agora eu quero ouvir o Camarote. Por favor, Camarote, pode ficar à vontade. Não, você reconhece o que eu estava falando, você está achando engraçado, você fica com um olhar irônico. É chato isso, Demetrio. Não, é chato você dizer que um cargo de indicação fala, política Demetrio, é notório saber. Fala, Demetrio. Você não quer me ouvir? Fala então, vai. Veja, Camarote, um cargo de indicação política é um cargo de indicação política. Notório saber é outra coisa. Um cargo de indicação política se dá por lealdade política, por alinhamento político, se dá pelo fato de se compartilhar uma certa visão política. E não há nenhum preconceito meu contra uma indicação política. Eu estou apenas distinguindo o notório saber do fato de que Flávio Dino faz parte de uma coalizão partidária junto com Lula. Ô Demetrio, agora posso falar agora? Deixa eu só ouvir o Camarote agora para a gente seguir também. Só um segundinho. Diga lá, Camarote. Obrigado. Demetrio, você está desconsiderando algo fundamental. Ele implementou o Conselho Nacional de Justiça através do que você desconsidera do mestrado dele. Mas tudo bem, você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos ou o concurso da área jurídica mais difícil, que é a Justiça Federal. Então, se você quer, de fato, desconsiderar e todo o trabalho dele, toda a vivência dele como juiz federal, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como ministro da Justiça, você quer desconsiderar. Mas assim, ele tem sim notório saber, sim. Não é você que está falando, não é você que vai falar. Você tem ministros da Suprema Corte avaliando isso, Demetrio. Me desculpe, se você não... Deixa eu falar, Demetrio, deixa eu falar um pouquinho só, Demetrio. Você tem ministros da Suprema Corte que estão falando isso. Agora, se você tem a primazia de saber o que é, o que não é o saber jurídico, você pode ter a questão acadêmica não é a única. Você pode ter notório saber em várias questões. Independente, você tem inclusive doutor honoris causa, que muitas vezes não passou por uma academia e é especialista numa área. Então, me desculpe, Demetrio, você está indo da sua visão, respeito, você é sua opinião. Camarote, mas é diferente do que muito... Augusto Nunes também comenta a indicação de Dino ao STF e expõe como a Suprema Corte está aos frangalhos e humilha o Senado. Veja o vídeo. Augusto, até a tarde de hoje, então, mais de 211 mil pessoas aderiram a uma petição online que foi formulada aí pelo Partido Novo contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo, mas a decisão agora está nas mãos do Senado. Olha, Paula, eles vão discutir, vão decidir o Supremo entre votar aí na honradez, na seriedade, na política séria ou votar num cúmplice do presidente da República e dos demais ministros. É isso que eles vão ter que decidir. Eu estranho muito a facilidade com que alguns senadores deixam de enxergar o óbvio. Votar no Flávio Dino
Não muda, a eleição do Flávio Dino não deixa claro isso, então muda a composição do Supremo. Piora um pouco, mas nem tanto, porque a turma que está lá, vou dar fazer um resumo da turma que está lá, para a gente perceber isso aí, que o que está em jogo é a honradez do Senado. Porque lá, olha, sai a Rosa Weber, né? Rosa Weber terminava o voto, você não sabia se ela tinha sido a favor ou contra alguma coisa. Agora temos Toffoli, 2 vezes reprovado da tentativa de ingressar na magistratura paulista. 2, tá lá. Foi chamado durante o Silvio lembra sempre, né, durante 2 anos de estagiário pelos outros ministros e deveria continuar sendo chamado por esse nome, mas agora ele foi presidente, então chamam de eminente ministro Toffoli. A Carmen Lúcia, dizia que cala a boca já morreu, depois ela queria a censura provisória e hoje ela foi cooptada, atualmente é cooptada pelo Gilmar Mendes, faz o que ele manda. O próprio Gilmar Mendes é um comerciante que está lá, comerciante, ele lida com esses empresários, né? Lida com seminários, né? O ex-sócio dele vai ser procurador-geral da República. Ele acha que uma decisão constitucional correta do Senado, que apenas diminui um pouco o poder absoluto ali dos ministros, isso aí é uma traição, é a coisa de pigmeus morais. Não. Luiz Fux é o único, tem uma ascendência judaica, não se manifestou sobre o que houve, né, o ataque do Hamas, ficou quieto, então é incapaz de defender até os ancestrais, né, ofendidos. Ele prometeu ao Dirceu matar no peito o Mensalão. Depois ele não teve coragem de fazer isso, o Dirceu disse com todas as letras. Barroso foi advogado do Cesare Battisti, ele disse que o João de Deus, que é um estuprador profissional, ele extrai o melhor de todos nós, né? Eu nem passo perto, o perdeu Mané, derrotamos o bolsonarismo. Então. Alexandre de Moraes age faz mais de 4 anos fora da lei. Prende pessoas, pune sem julgamento, conseguiu estimular a indústria da tornozeleira no Brasil. Eu nem sabia que existia isso, agora tem fabricante ganhando dinheiro. Zanin foi advogado do Lula, sustenta que o Lula é inocente, vai sustentar a vida inteira. Fachin absolveu o Lula inventando a lei do CEP, não é Curitiba, é Brasília. Discursou em nome dos advogados paranaenses a favor da Dilma, é militante do partido, da bancada favorável ao MST, do Supremo. E tem, quem mais aqui? André Mendonça negou o pedido de habeas corpus do morto, né, o Clériston. O Nunes Marques já está se aproximando do governo Lula, trocando favores. Tal. Então entra Flávio Dino. Eles se merecem, todos. O problema é que o Flávio Dino foi uma bofetada na cara, a indicação foi uma bofetada na cara do Senado. É para dizer, olha aqui, os ministros mandam. Não vai acabar a ditadura do Supremo. O povo tem emitido sinais evidentes de insatisfação. Os ministros do Supremo vivem numa realidade paralela. Eles não andam sem segurança também há 4 anos. Se eles saírem à rua de qualquer país do mundo, qualquer cidade do mundo onde haja um brasileiro, eles se arriscam, eles certamente deixarão de ouvir coisas agradáveis, né, para dizer o mínimo. Então, é uma corte que acabou com a Constituição, eles decidem a cada dia, eles tomam decisões contrárias
A Constituição é uma corte que acabou com é uma composição de ministros que acabou com qualquer respeito ao Supremo. Eu me lembro, quando eu fazia faculdade de Direito, o pessoal queria ser o Nelson Hungria, queria ser algum ministro do Supremo. Agora alguém quer ser isso aqui? Não, ninguém. São advogados que desrespeitam a OAB, são promotores que acabaram com o sistema acusatório brasileiro, eles desmoralizaram o Ministério Público. Eles fizeram um trabalho de destruição das instituições que se completa agora com a indicação de um Flávio Dino, como veremos daqui a pouco, pelo desempenho dele em alguns vídeos que mostram a inexistência de qualquer compromisso com a coerência ou com a verdade. É um comunista. Não houve juízes enquanto existiu a União Soviética. Não houve. Em nenhum partido comunista existiu um judiciário livre. Nunca. E ele é comunista, como confessa num dos vídeos. Então, os senadores ou aproveitam a chance de recuperar parcialmente a imagem da instituição e ganharem o respeito do eleitorado brasileiro, ou eles se juntam ao que há de pior, engolem sem engasgos mais um sapo, né, que o Lula e o Supremo jogam pela garganta deles e mostram que fazem parte, são apenas políticos que integram a frente política que elegeu uma frente suprapartidária, mas nenhum partido vale nada, e tanto que elegeram um ladrão, ex-presidiário, presidente da República, e se ficam de joelhos para um Supremo que não cumpre a lei e não dá a menor bola para a Constituição. Isto é, em resumo, o quadro. O deputado federal Gustavo Gar também se manifestou contra a indicação de Dino e disse que um psicopata ideológico não pode ser ministro do STF. Veja o vídeo. Agora, o Lula quer colocar um outro ditador na Suprema Corte, uma pessoa que fará com que Alexandre de Moraes pareça uma criança no parque com um balão em uma mão e um pirulito na outra. Bom, vamos lá. Quais serão os pré-requisitos para que o Flávio Dino tenha sido escolhido para ser o novo ministro do STF? Talvez o fato dele ter recebido uma senhora condenada por 10 anos por tráfico de drogas, conhecida como a dama do tráfico aqui no Ministério da Justiça, ou talvez porque ele está à frente do pior Ministério da Justiça da história, com o aumento da criminalidade em todos os cantos do nosso país, basta olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro e na Bahia. Ou talvez porque ele não compareceu a 3 convocações, incorrendo no crime de responsabilidade, desrespeitando a casa do povo. Porque é uma obrigação para o ministro, quando ele é convocado, comparecer. Ele não veio, porque ele disse que ele não se sentia seguro. Engraçado, ele não se sente seguro para vir aqui conversar com deputados, mas ele se sente seguro para ir sozinho em áreas dominadas por narcotraficantes, sem segurança. Mas continuando, será que você tem que reduzir a apreensão de drogas em 28%, tamanha a sua incompetência para se tornar indicado pelo ladrão para o STF? Ou será que foi pelo fato dele ter transferido Marcola para Brasília, para facilitar aí na organização e na gestão do crime organizado no Brasil? Ou será que é pelo fato dele ter apagado as imagens, né, do Ministério da Justiça, o que foi basicamente apagar provas? Bom, tudo isso nos leva a crer que realmente nós estamos saindo de uma ditadura do judiciário para uma ditadura sanguinária de um psicopata ideológico. A pergunta é, o Senado vai deixar que isso aconteça? O que eu posso dizer? Nós vamos trabalhar. Nós vamos voltar para as ruas, sim, muito provavelmente no dia 10. O senador Eduardo Girão divulgou em suas redes sociais que o Senado aprovou as convocações de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Silvio Almeida para se explicarem sobre a morte de Clezão. Veja o vídeo. Eu queria pedir, eu estou há mais de um mês, tenho o maior respeito por Vossa Excelência, eu lhe conheço antes de chegar aqui no Senado Federal, pelas causas que eu abraço, mas para
pautar um requerimento para votar, há mais de um mês tentando colocar requerimento, eu queria lhe pedir para colocar hoje, que é um requerimento, não é algo simples, para a gente fazer audiência pública. Tá? Nós temos aqui um caso que abalou o país, que ainda abala, desde a semana passada, que gerou uma movimentação gigantesca na Avenida Paulista, um clamor da população, né, legítimo, sobre a morte de um brasileiro, primeira vítima da ditadura da toga nesse país, que não teve seus direitos respeitados, seus advogados que não tiveram acesso aos autos, que estava 2 meses e meio com pedido de soltura pela PGR, não foi solto e morreu. As filhas dele, a esposa, o choro dessas pessoas, que é o choro de milhões de brasileiros. E eu fiz um pedido aqui para a gente fazer uma audiência pública, para ver quem mais está nessa situação, por que aconteceu com esse rapaz, o que é que vai precisar acontecer de novo com outro. Só isso, para respeito aos direitos humanos. Né? Então nós fizemos aqui o pedido para ouvir o senhor Alexandre de Moraes, o senhor Flávio Dino, o senhor Silvio Almeida, o senhor Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República, o senhor Fernando Mauro Júnior, defensor público-geral da União, o senhor Celestino Schuppel, defensor público, o senhor Beto Simonetti, presidente da OAB, o senhor Wenderson Souza Teles, secretário de Estado da Administração Penitenciária, né? A senhora Leila Cury, juíza de direito, o senhor Tiago Félix de Souza, diretor-geral do Centro de Detenção Provisória, o senhor Bruno Azevedo de Souza, advogado, a senhora Gabriela Ritter, que também é advogada, presidente da Associação dos Presos, né? O senhor Ezequiel, advogado também, o senhor Frederico Pessoa, médico, e o senhor chefe do pátio do Bloco 1 do Centro de Detenção Provisória. Se a gente não puder, senhor presidente, fazer nessa comissão um debate de uma gravidade que a gente está tendo aqui, ver o que está acontecendo com esses presos políticos no Brasil. Por que não estão tendo seus direitos respeitados? Por que não tem o devido processo legal? Se essa comissão não puder fazer isso... Não havendo mais quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, o requerimento. Senadores que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. E outra matéria já na tela. Geraldo Alckmin assume a presidência pela 15ª vez este ano. Lula desembarcou na Arábia Saudita nesta terça-feira. Com a retomada das viagens internacionais de Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a presidência da República pela 15ª vez em 10 meses de mandato do petista. Nesta segunda-feira, 27, Lula partiu ao Oriente Médio, onde participará da Conferência de Clima das Nações Unidas. No roteiro estão previstas passagens para Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Alemanha. Ele desembarcou nesta terça-feira. Alckmin fica como presidente em exercício até 6 de dezembro. E já outra matéria na tela. Urgente. Janones poderá renunciar ao mandato, dizem interlocutores em Brasília. É isso mesmo. O deputado André Janones está sendo investigado pela Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência e Procuradoria-Geral da República após denúncias relacionadas à prática de rachadinha. Áudios vazados revelam Janones afirmando que renunciará ao seu mandato parlamentar caso fosse alvo de investigações. Apesar das alegações contidas nas gravações, o deputado nega veementemente ter cometido qualquer delito. Em um dos áudios divulgados, Janones expressa sua disposição em deixar o cargo afirmando que não aceita esse tipo de acusação e que não faz questão nenhuma do mandato se for investigado. Além das questões legais, interlocutores indicam que o parlamentar está descontente por não ter obtido posições de destaque no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Renuncia Janones. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.